Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos nesta noite. Às 19 horas, abrindo Face, queremos saudar todos os nossos amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Queremos agradecer a esse Deus por mais um dia na sua terra. Amém? No seu planeta, porque essa terra aqui tem dono. Amém? Essa terra aqui tem um proprietário. O nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Todo esse mundo é de Deus. Tudo aqui é de Deus. Embora nós vemos que a corrupção do gênero humano, enfim, a violência, né? O ódio, o pecado tem aumentado, mas cremos que o Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, está de olho em tudo que está acontecendo na terra. Então nós estamos aqui pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua clemência, pedindo o seu grande livramento, porque o bicho de 7 cabeças não está brincando. A gente está vendo os seus atos, as suas ações de massacre, de assassinato, né? E isso aí são obras do maligno. A Bíblia é bem clara em dizer que isso são obras malignas. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas são do maligno. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus para nós não temermos, porque Deus está no comando desse planeta. Deus está no controle. Que Deus guarde as nossas casas, guarde as nossas almas, guarde nosso espírito. Que Deus guarde a nossa vida. Entregamos, como eu já disse e repito, na mão de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação. Amém? Abraão, ele volta do Egito. No capítulo 13 de Gênesis diz: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali um nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque a sua fazenda era muita, porque a fazenda de Abraão era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Ele era rico, Deus abençoou ele poderosamente, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo do mundo, do ouro, da prata, da vaca, do boi, dos animais, de tudo que nós vemos. Deus é que é o proprietário, o dono. Então, o que acontece com ele e seu sobrinho Ló? Eles se separam. Tem um momento na nossa vida que nós temos que nos separar de certas pessoas. Nós temos que viver separados. Não podemos mais morar juntos. Amém? Estou falando de
parentes, Abraão teve que se separar de Ló porque a fazenda deles era tinham muitas propriedades, não dava mais para suportar a terra. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Houve uma contenda ali. E que ocorreu? Disse Abraão a Ló: sempre a decisão, a gente observa que sempre a resposta vem do homem de Deus, do coração de Deus. O seu tio, observamos que Ló, ele respeitava o seu tio. Ló, ele temia o Deus do seu tio, mas ele tinha a sua vida. Ele tinha a sua vida ali. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda. Não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Por quê? Porque irmãos somos. Então não é bom que os irmãos vivam a contender. Por quê? Porque somos de sangue, temos o mesmo sangue, viemos da mesma mãe. Então não é bom que a gente viva em contenda, em desavença. Amém? Glória a Deus. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Né? Olha a sabedoria desse homem maravilhoso, esse homem sábio, Abraão. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolher a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolherem, eu irei para a esquerda. Aparta-te de mim. Por quê? Porque eles estavam em contenda. Os pastores de Ló, os pastores de Abraão estavam em contenda. Então, para separar uma contenda, nós devemos, para acabar com uma contenda, nós devemos nos separar. Porque ninguém gosta de viver em contenda, em briga, em desavença. Tem que ter a separação, não é verdade? Se não tem harmonia, não tem harmonia, não tem respeito, não tem temor, não tem, enfim, se só tem briga e contenda, não tem espírito da harmonia, tem que se separar, não pode viver brigando. Aparta-te de mim. E levantou Ló os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. O nome daquela irmã, Zoraide, né? Zoraide, louvado seja o nome. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram os mais
A Bíblia diz no versículo 13 que eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O que eles eram, irmã Socorro? Eles eram maus, os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mairem, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Exaltado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós queremos aqui invocar o nome desse Deus, pedir o seu socorro, pedir que Ele mande o seu socorro, o seu escape, porque a violência, o versículo 13 diz que os habitantes, que os varões de Sodoma eram maus, os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Que o Senhor nos livre dos maus e dos grandes pecadores que não se arrependem, que ouvem o Evangelho de Cristo, mas não querem se arrepender das suas maldades, não querem se converter ao Senhor. Eram maus os varões de Sodoma e Gomorra e grandes pecadores. O que nós estamos vendo? Maldade dos varões e grandes pecados dos varões de Manaus, do Amazonas, do Brasil, grandes pecados contra o Senhor. E eram maus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha compaixão das nossas almas. No capítulo 14 diz: guerra de 4 reis contra 5. É a primeira guerra da Bíblia depois do dilúvio, na época do patriarca Abraão. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Saná, Arioque, rei de Elazar, Querdorlameu, rei de Elão, e Tidal, rei de Goí. Diz a palavra de Deus que estes fizeram guerra em Abera, rei de Sodoma, e Bisa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, Semebe, rei de Zeboí, e o rei de Bela, Ezoá. Todos eles se juntaram no vale de Sidi, que é o mar do sul, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Querdorlaomé, mas ao 13º ano rebelaram-se contra esse rei. E ao 14º ano veio Querdorlaomé
Os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asteroide, Carnaim, e aos Zuzus em Aã e aos Inis. Feriram os refaíns e os oreus no seu monte Seir até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cade, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazor Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admar, o rei de Zebulon, o rei de Bela, Estazoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidi, contra Kedorlamer, rei de Elão, de Dar, rei de Goi, e Arafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sedi estava cheio de poços de betume. Fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Eles fugiram para onde? Para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, todo o seu mantimento, foram-se. E aí Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitavam em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio uns que escaparam e contou a Abrão e o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Mari, e morreu. Irmão de Escol, irmão de Aner, eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados feriu e os perseguiu até o Bar, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E os reis de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou a ferir a Kedorlamer e aos reis que estavam com ele no vale de Sabe, que é o vale do rei. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece? Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Amém? Glória a Deus. Melquisedeque, ele abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei-me minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde o fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram Aner, Escol, Mari, estes que tomam as suas partes. Amém, glória a Deus. Então veja, vamos analisar a palavra de Deus.
que naquela época havia guerras. Na época do rei, na época de Abraão havia guerras. Mas existia um Deus Todo-Poderoso que entregou os inimigos de Abraão na mão dele. E ele foi abençoado. Entregou. Quem que fez isso? O Deus de Abraão. Então é o Deus que entrega os inimigos, os nossos inimigos, nas nossas mãos. E ele foi abençoado pelo Melquisedeque. Tinha um sacerdote ali, tinha guerra, tinha coisas maldosas, mas tinha um sacerdote, o Melquisedeque, que estava ali e abençoou Abraão. Aí a gente vai lá para a chamada, quando Deus chama Abraão, ele faz promessa e disse: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem. Ele abençoou quem? Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque foi o homem que abençoou Abraão. Da história da vida, da jornada dele. Ele foi abençoado por Deus. E quem foi que amaldiçoou Abraão? Os reis que lutaram, o rei de Sodoma e Gomorra, que eram os inimigos de Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou. Ele abençoou Abrão e abençoou o Deus de Abraão, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas, a fazenda toma para ti. Ele queria as almas. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia do sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escal e Mare, estes que tomem a sua parte. Amém, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome desse Deus maravilhoso.